Viva, bom dia, boa tarde, boa noite. Faço essa comunicação, este vídeo, hoje, dia 8 de maio de 2026, porque recebi uma informação informal que amanhã o Biro Político do MPLA vai reunir para apresentar o camarada presidente João como candidato a presidente do MPLA. Coisa que é errado. É errado porque o Biro Político não tem competências para apresentar e propor e apresentar um candidato a presidente do MPLA. E eu vou começar por ler o artigo 91, o número 2, a linha E, que são as competências do Biro Político. Número 2, a linha E, diz assim: propor candidatos aos órgãos e organismos intermédios nos termos dos presentes estatutos e das normas aprovadas. Uma das normas aprovadas é o regulamento eleitoral. No regulamento eleitoral está o artigo 28, as candidaturas, artigo 29, candidatura direta, e artigo 30, candidatura indireta. E eu vou passar a ler a candidatura indireta, o número 2. O Biro Político pode excepcionalmente apresentar candidatos para os órgãos e organismos do MPLA aos vários escalões, em número não superior a 1/5 do total dos candidatos, devendo os mesmos concorrerem em igualdade de circunstâncias com os demais e obedecer o resultado do escrutínio. Portanto, o que está aqui no regulamento está a contradizer o que está no estatuto. Por quê? Porque o regulamento diz que o Biro Político pode excepcionalmente apresentar candidatos para os órgãos e organismos do MPLA aos vários níveis, aos vários escalões, ok? Aos vários escalões, significa da base, intermédia até nacional. Mas no estatuto, as competências do Biro Político, número 2, a linha E, diz o seguinte: o regulamento não pode sobrepor o que diz o estatuto. A linha E diz assim: propor candidatos aos órgãos e organismos intermédios, só, não nacional, só intermédios, nos termos dos presentes estatutos e das normas aprovadas. Logo, o Biro Político só tem competência para propor candidatos, né, aos órgãos intermédios, que são municipal, comunal, município e provincial, mas não no órgão nacional. Está aqui nos nossos estatutos. Podem ler, está aqui, competências do Biro Político, número 2, a linha E. E aqui, no regulamento eleitoral, o artigo número 30, candidatura indireta, diz que pode propor candidatos aos vários níveis. Não pode. Se no estatuto diz só nos organismos, nos órgãos e organismos intermédios, não pode subir para nacional. Isso, logo, sobrepõe-se ao estatuto. E aqui no estatuto não tem nenhum artigo, nenhuma linha que diz que o Biro Político pode apresentar, excepcionalmente, um candidato ou que não passa um número superior a 1/5, não diz nada disso. Está no regulamento, mas não está no estatuto. Tudo que tem de estar no regulamento tem de estar também no estatuto. Isso é preciso compreender muito bem. Esse regulamento eleitoral tem muitas lacunas e muitas falhas. Portanto, o Biro Político não tem essa competência para amanhã reunir, amanhã dia 9 de maio reunir e propor e apoiar a candidatura do presidente João. Não pode. Não pode, porque os outros candidatos podem até recorrer ao Tribunal Constitucional. Mas eu já vou ao Tribunal Constitucional. Vou só aqui ler rapidamente o que fala, o que diz aqui as bases, o projeto sobre as bases gerais do 9º Congresso do MPLA. Portanto, vou ler aqui muito rapidamente o ponto 4.8 das linhas bases, que diz assim,
que diz assim, vamos lá, 8.4, o processo de apresentação de candidaturas no âmbito da democracia interna e dos direitos dos militantes, ao abrigo das alíneas C do número 2 do artigo 13, que o artigo 13 são os princípios da democracia interna, e a linha K do número 1 do artigo 31, isto é, dos deveres e direitos dos militantes no estatuto, ambos dos estatutos do MPLA, o militante pode apresentar a sua candidatura nos termos do regulamento eleitoral do MPLA. Ok? Está bem claro, está bem claro. Agora, o outro ponto diz assim, deste modo, as candidaturas para os órgãos singulares, bem como para os órgãos colegiais, deverão, por princípio, preservar e salvaguardar a unidade e a coesão do seio do partido. Ou seja, todas as candidaturas têm que salvaguardar a unidade do seio do partido. O presidente João, se quer ser candidato, de acordo com o número 8, o ponto 8.4, o processo de apresentação de candidaturas, que fala sobre a linha C do artigo 13 e também a linha K do artigo 31, ele deve escrever, presidente João, para o seu CAP, que é o órgão que ele pertence, a dizer que tem interesse em se candidatar a presidente do partido e depois também escrever para a submissão de candidatura. Agora, há um outro problema. Para além de dar esse espaço, o presidente João é o coordenador da Comissão Nacional Preparatória para o 9º Congresso. Nesta última reunião que houve há dias, que é a primeira reunião da Comissão Nacional Preparatória para o 9º Congresso do partido, o presidente João já tomou contato com o dossiê dos outros pré-candidatos. Ou seja, ele já sabe que os outros pré-candidatos, lhe foi apresentado, o que os outros pré-candidatos já apresentaram, o que não apresentaram. Ele já, quer dizer, se ele amanhã torna público através do Bureau Político a sua pretensão de candidatura, ele já vai à dianteira, já fica à frente. E, diante dos nossos estatutos, todos os pré-candidatos, todos os candidatos devem ter um tratamento de igual para igual. Todo pré-candidato de igual para igual. O presidente João é inelegível porque ele é coordenador da Comissão Nacional Preparatória, que tem a tarefa de receber todos os processos individuais dos candidatos e todos os processos coletivos, todo o processo que vai formalizar a candidatura dos candidatos. Então, ele não pode ser árbitro e jogador. Por outro lado, já para terminar, os pré-candidatos já existentes devem, portanto, manifestar esta irregularidade diante do Tribunal Constitucional. Portanto, a lei orgânica do Tribunal Constitucional, no artigo número 30, da lei orgânica do Tribunal Constitucional, diz assim: conflitos internos de partidos políticos e coligações de partidos. O número 1 e ponto único diz: compete ao Tribunal Constitucional conhecer e julgar os conflitos internos dos partidos políticos e coligações de partidos políticos, desde que os mesmos resultem da aplicação dos seus estatutos ou convenções, nos termos do número 2 do artigo 28 da Lei número 2/05, de 1 de julho, e da linha I do artigo 15 da mesma lei. Ou seja, qualquer militante deve colocar essa questão, essas irregularidades, para uma providência cautelar, para que o presidente João não possa ser pré-candidato. Não pode, ele é inelegível. Os pré-candidatos, de acordo a essa lei orgânica do Tribunal Constitucional, devem dar a participação ao Tribunal Constitucional e dizer que há irregularidades no processo e ter aí uma ação de providência cautelar e cancelar essa intenção do presidente João. Não pode. Ele é coordenador da Comissão Nacional Preparatória do 9º Congresso, não pode ser árbitro e jogador, não pode ser pré-candidato a presidente do MPLA. Portanto, espero ter passado a mensagem e peço desculpas porque isso tem que ser
bem explícito com as normas e as leis, por isso é que levo praticamente 10 minutos. Qualquer coisa, consultem as normas, bem, os números, os artigos que eu falei dos estatutos, do regulamento eleitoral, da lei orgânica do Tribunal Constitucional e até das linhas bases do que orientam o 9º Congresso, as bases fundamentais do 9º Congresso. Obrigado. Valdir Cônego de Malanche.